Que bom, senhores, que estamos aqui de volta, continuando o nosso estudo de matemática financeira, certo? Na última aula, nós conversamos sobre séries de pagamentos. Falamos sobre séries postecipadas, antecipadas e diferidas. Pretendemos dar continuidade ao estudo, agora falando sobre sistemas de amortização. Lembrando, gente, que, na verdade, sistemas de amortização nada mais é que uma sequência, né, do estudo das séries de pagamento. Especialmente quando a gente fala do chamado sistema Price, né? Sistema de Richard Price, ou tabela Price, ou sistema de amortização progressiva, né? Ou simplesmente sistema francês. Ok, senhores? Vamos ver então, vamos pensar como seria um sistema desses. Vamos imaginar um empréstimo de 10 mil reais. Empréstimo, 10 mil reais. Vamos considerar aqui uma taxa de 2%. Tá? Uma taxa de 2% ao mês. Que será paga em 5 meses. Ok? Muito bem. Nós vamos começar tratando do chamado sistema de amortização francês ou tabela Price. Lembrando, o que é um sistema de amortização? Na verdade, o sistema de amortização são formas de pagamento de empréstimos, né? Eu posso pagar um empréstimo numa sentada, posso pagar um empréstimo em 5 vezes, posso pagar um empréstimo em 2 vezes. Tem formas de alocar esse empréstimo, né? Quando eu falo em alocar, é alocar o principal e alocar o juro, ok? E essas formas de alocação do empréstimo é o que diferencia os diversos sistemas de amortização, né? Vamos conversar aqui basicamente sobre 2, né? Basicamente vai ser sobre a tabela Price e o sistema SAC, tá? Então vamos ver como é que funciona essa tabela Price. O exemplo aí que nós vamos conversar aqui em aula vai ser um empréstimo de 10 mil, considerando 2% ao mês, pago em 5 meses. Ok, senhores? Primeira coisa na tabela Price, nós temos que saber o valor da prestação. Qual o valor da prestação? Quem utiliza calculadoras financeiras, né, utiliza muito o chamado PMT, em inglês seria Payment, né? Qual seria o valor da prestação aqui? Muito bem, o que a gente precisa efetivamente? Vocês lembram da fórmula da prestação? R é igual a P dividido pelo FVA. Lembram, né, pessoal, que na série de pagamento uniforme postecipada, nós usávamos para saber tanto a prestação quanto o valor presente, nós usávamos a terceira tabela, né? Quando eu falo terceira tabela, eu estou me referindo efetivamente ao material da Fundatec, tá? Essa terceira tabela aqui, tanto prestação quanto principal. Para a tabela Price, se mantém, ok? Maravilha! Quem é o P é o principal, é o valor que eu efetivamente estou financiando. Estou financiando quanto? 10 mil. Qual o valor? Qual seria o fator? O FVA, né? A gente quer saber o FVA para 2% em 5 períodos. Vamos lá, terceira tabela, 2%, 5 períodos.
4,713460. 4,713460. Numa prova de concurso, o trabalho de vocês vai ser fazer essa divisão manual. Ok, senhores? Para não tomar tempo de aula, eu vou fazer essa divisão aqui com calculadora. 10.000 por 4,71 3460. R$ 2.121 com 58. 2.121 com 58, então, é a prestação. O cálculo da prestação numa tabela Price é fundamental, porque na tabela Price, a principal característica da tabela Price é que todas as prestações ou pagamentos são iguais, são uniformes. Por isso que a gente utiliza uma série uniforme, né, na tabela Price. A tabela Price, ela nada mais é que uma sequência do estudo da série uniforme postecipada, certo? Agora nós vamos montar aqui a tabela Price, tendo, né, o nosso principal valor, né, que efetivamente é a prestação, né, nós podemos começar a montar uma tabela de sistema de amortização. Vamos ver. Nós vamos trabalhar com algumas colunas que são importantes, tá? A coluna do período, a coluna da prestação, a coluna dos juros, a coluna da amortização e, para finalizar, a coluna do saldo devedor. O nosso sistema aqui, ele tem 5 períodos, né? Então nós vamos fazer 6 linhas, considerando o período 0. Ok? Na data 0, vamos começar então a trabalhar na data 0. O que aconteceu na data 0? Eu tomei um empréstimo, não foi? Na data 0 eu tomei um empréstimo, então, na data 0 eu apenas anoto o meu saldo devedor. O meu saldo devedor é de R$10.000. Certo, senhores? Em qualquer sistema de amortização, o objetivo é que o saldo devedor ele caia. Tá? É o objetivo o saldo devedor cair. Reduzir até eu zerar minha dívida. É a respeito disso que trata o estudo de sistema de amortização, né, senhores? Então, como é que ficam as prestações? 2.121 com 58. As prestações são iguais em todos os períodos. Em todos os meses eu vou pagar esse valor. Ok? Beleza? Quais são os juros pagos na primeira prestação? Vai ser 2% sobre o meu saldo devedor. Sempre o juro vai incidir sobre o saldo devedor da linha anterior. 2% de 10.000. Né? 2% de 10.000 vai dar 200. Ora, se da minha prestação eu estou pagando 200 de juros, quanto vai ser a amortização?
Lembrando, pessoal, que a prestação ela é uma composição. A prestação é um composto de juros e amortização. Na prestação que a gente paga em qualquer bem, né, normalmente a tabela price é utilizada para venda de bens domésticos, né, veículos especialmente, né, sempre que a gente pagar prestação igual, está se tratando de tabela price. O juro já está embutido ali. Né? Então, na verdade, nesses 2.151,58, o juro já está embutido aqui dentro. Então, efetivamente, quanto eu estou pagando de amortização? Né? Afinal, a prestação é igual a juros mais amortização. Isso aqui é importante vocês terem em mente. Em qualquer sistema de amortização, tá, gente? Aqui, ó, o R, a prestação é igual a juros mais a amortização. Sempre vai ser isso aí. Ou seja, a amortização é igual a prestação menos o juro. Uma decorrência, né, da fórmula. Ou seja, a amortização vai ser esse menos esse. Tá? 1.921,58. Certo, senhores? 1921,58 vai ser o valor amortizado. O que efetivamente significa esse valor amortizado, tá, pessoal? Sempre que se falar em amortizar uma dívida, quer dizer que efetivamente é aquilo que eu estou abatendo do meu saldo devedor. Esses 200 aqui são pagos apenas a título de juro. Juro, lembrando que é uma remuneração do capital, né, um aluguel do dinheiro, certo? Um rendimento para quem empresta. Mas efetivamente, o que eu estou amortizando, o que eu estou abatendo do meu saldo devedor, né? 1921,58. Ou seja, quanto é que vai ser o meu novo saldo devedor? Vai ficar 8.078,41. Vou arredondar aqui com 42. Da onde veio esse valor, esse novo valor do saldo devedor? O que eu devia menos o que eu amortizei, novo saldo devedor. Ok, senhores? Agora vocês vão ver que nas próximas linhas do plano de amortização vai ser uma repetição do que nós fizemos aqui, até zerar o saldo devedor. Né? Sobre o novo saldo devedor incidem juros de 2%. Ou seja, 2% agora sobre 8.078. Não é mais 2% sobre 10.000, porque meu saldo devedor reduziu. Então vai incidir 2% agora sobre 8.078,42. 161,57. R$ 161,57, então, são os juros constantes da segunda prestação. Apesar da segunda prestação ser igual à primeira, aliás, as prestações são iguais em todos, o que muda é a composição dessa prestação, certo? 161,57. A nova amortização vai ser quanto? A prestação menos o novo juro. 1960,01. Esse menos esse dá 1960,01. O valor que eu estou amortizando no segundo pagamento. Ok? Qual vai ser o meu novo saldo devedor? O que eu devia menos o que eu amortizei. 6.118,40. R$6.118,40 é o meu atual saldo devedor após o pagamento da segunda prestação. Sobre esse valor incidem juros de 2%, senhores. Vamos indo agora para a terceira linha. 122,37.
122,37, então, são os juros pagos na terceira prestação. O que eu vou amortizar? Qual vai ser a cota de amortização na terceira prestação? Essa diferença aqui, o valor que eu pago de prestação menos os juros embutidos nessa prestação. 1999,22. 1999,22 vai ser a cota de amortização da terceira prestação. Esse valor eu estou amortizando do que eu devia. Eu devia 6.118,40, amortizei 1.999. Qual vai ser o meu novo saldo? Esse menos esse. R$4.119,18. Novo saldo devedor. Sobre esse novo saldo devedor incidem juros de 2%, senhores. Tá? Multipliquem por 2 e dividam por 10, tá? Manualmente, né? Habituem-se, senhores, a fazerem os cálculos manuais, sempre que possível, tá? Sempre que possível, façam uma simulação, né, de como se vocês estivessem fazendo uma prova, certo? E então, como ficou? 4.119 vezes 2% para a gente descobrir o valor dos juros pagos na quarta prestação. Vejamos. 82,38. 82,38 são os juros embutidos aqui na quarta prestação. Qual vai ser o valor amortizado? 2.039,20. R$2.039,20 é o valor que efetivamente eu vou abater do meu saldo devedor, que era 419,18. Como vai ficar essa subtração? 2.079,98. R$2.079,98 é o meu novo saldo devedor. Sobre esse valor incidem juros de 2%. R$41,60. 41,60 seria então os juros pagos na quinta prestação, ou na última prestação, né, desse plano de pagamento de 5 períodos. Como ficaríamos, senhores? Para descobrir a última cota de amortização constante da última prestação, basta fazer o cálculo da última prestação menos 41,60, que é os juros pagos, né, da última prestação. 2.079,98. Coincidência, né? Eu devia 2.079,98 e na última eu amortizo 2.079,98, quer dizer que eu zerei o meu saldo devedor. Justamente fizemos uma tabela correta. O objetivo de qualquer tabela de amortização será zerarmos o plano, né? Ok? É esse o funcionamento de uma tabela Price, senhores. É importante vocês entenderem a alma, o funcionamento de uma tabela. É muito importante. Não que vocês irão desenvolver uma tabela numa prova de concurso, não é isso que eu quero dizer.
mas vocês têm que entender o funcionamento para responder qualquer pergunta que o examinador possa passar para vocês. Certo? Daqui a gente pode inferir alguma coisa nessa tabela. No sistema Price, né? O que a gente consegue notar? Vou até anotar aqui, Price. No sistema Price, as parcelas são iguais. Os juros são decrescentes. Óbvio que os juros vão ser decrescentes porque o saldo devedor também é decrescente. Ora, se os juros nada mais são que uma taxa sobre o saldo devedor e o saldo devedor cai, os juros também vão ser decrescentes, né? Então, se os juros são decrescentes, a amortização é crescente. Porque a soma de juros e amortização dá sempre uma mesma prestação, senhores, né? Ou seja, a amortização ela é crescente. Interessante a gente perceber algumas coisas. Ó. A amortização é o valor que eu abato do saldo devedor. Cada vez mais eu abato um valor maior. Eu começo abatendo pouquinho e no final eu abato um valor maior. Certo? Como é que funciona o crescimento? Existe alguma relação entre cada cota de amortização na tabela Price? Existe, né? A gente percebe, né, que aqui existe uma capitalização de 2%, ou seja, esse 1960 com 0,1 nada mais é que a cota de amortização anterior capitalizada em 1%. Se a gente multiplicar aqui esse valor por 1,02, que é o fator 1 mais I, né? Se eu pegar esse 1921,58 e capitalizar 2%, eu vou chegar a 1960 com 0,1. Se eu capitalizar esse 1960 com 0,1 a 2%, também 1999 com 22. E assim sucessivamente, certo? Então, como é que o examinador pode cobrar alguma coisa? Ele poderia pedir, quem sabe, numa tabela Price, a coisa mais fácil que ele poderia pedir seria, quem sabe, a prestação. Mas, quem sabe, ele pode pedir qual a terceira cota de amortização. Aí é importante a gente, no mínimo, saber fazer as duas primeiras linhas, a linha 0 e a linha 1. Porque a gente calculando a primeira cota de amortização, que é fácil, a gente consegue deduzir todas as outras, seja qual for, né? Seja numa amortização num sistema de 5 pagamentos, ou de 500 pagamentos, ou de 100 pagamentos, basta a gente conhecer a primeira cota, né? Por exemplo, se eu quisesse saber, senhores, qual seria a quarta cota de amortização? Como é que a gente procederia? A quarta cota seria o A4, né? O A4 vai ser o A1 vezes 1 mais I, o A1, eu quero saber o A4. Eu tenho que capitalizar quantas vezes? 1, 2, 3. Eu tenho que capitalizar N menos 1, né? Ou seja, a quarta cota é a primeira cota vezes 1 mais I, vai ficar 1,02, elevado na N menos 1, 4 menos 1, 3. Certo? Qual seria o A1 aqui? A quarta cota é 1921 com 58 vezes 1,02 ao cubo. O que seria 1,02 ao cubo? Importante, senhores, certas coisas é importante vocês não querer sempre calcular à mão, se vocês têm uma tabela financeira à sua disposição. Esse 1,02 ao cubo vocês pegam na primeira tabela disponível para vocês.
na tabela do fator de acumulação de capital para um único pagamento em juro composto. Pegam ali a terceira coluna, linha 3, 1,06, 1,0612. Então aqui, ó, isso aqui corresponde a 1,0612. Pega esse fator, multiplica por 1921 com 58 e nós teremos a quarta cota de amortização, senhores. Ok? Tendo a quarta cota de amortização, abatendo do valor da prestação, a gente também pode descobrir os juros pagos na quarta amortização. Ou seja, com essa fórmula aqui, a gente consegue descobrir qualquer item, qualquer célula de um sistema de amortização price. Ok? Então, o que eu poderia resumir para vocês? O sistema de amortização da tabela price nada mais é que uma série uniforme postecipada de pagamentos. O que define uma série uniforme postecipada mesmo? O pagamento começa a ser um período depois da negociação, né? As prestações são uniformes, prestações iguais, né? Juros decrescentes, amortização crescente. Naturalmente, saldo devedor decrescente. Certo, senhores? Isso define uma tabela price. Ok? Beleza. Vamos falar agora sobre um outro sistema de amortização muito utilizado, tá? Que é o sistema de amortização constante. Alguns autores chamam de tabela SAC. Muito bem. Vamos seguir o mesmo padrão. O mesmo plano aqui. Temos um empréstimo de 10 mil, uma taxa de 2% ao mês, em 5 períodos. Vou apagar aqui. Sistema de amortização constante. O nome ele já diz muita coisa. Na tabela price, o que nós tínhamos de constante, de uniforme, de igual? Nós tínhamos a prestação, não é mesmo? Na SAC, o que vai ser constante? A amortização, né, senhores? Na SAC nós teremos a amortização constante. Então aqui, SAC. Muito bem. Mesma tabela de amortização. A tabela não muda. O que muda são os sistemas, a forma de pagar uma dívida. Como é que ficamos? Data zero, fiz a negociação. 10 mil. Né? Data zero é igual, né? Qual o valor da amortização no saque? A amortização é o valor do empréstimo dividido pelo número de pagamentos. Fórmula importantíssima, fundamental, né? Qual é o valor do empréstimo? 10 mil dividido por 5 meses. Então eu vou ter 2 mil por mês, é o que eu vou amortizar da minha dívida. Ou seja, igual a amortização. Enquanto na tabela price a prestação é igual,
No saque, nós temos a amortização constante. A amortização é igual. Ora, se a amortização é igual, como é que fica a queda do saldo devedor? Fica linear, né? 10.000 menos 2.000 é 8.000. 8.000 menos 2.000, 6.000. 10, 8, 6 menos 2.000, 4.000 menos 2.000, 2.000 menos 2.000, zerou. Zerou nossa dívida. Vocês viram que na tabela Price nós completamos a tabela linha por linha, né? Na saque nós vamos fazendo por coluna. Ok, senhores? E agora, a coluna dos juros, como é que fica? 2% sobre o saldo devedor anterior. Mesma lógica da tabela Price. O valor dos juros pagos vai ser 2% a taxa de juros do problema, que incide sobre o saldo devedor da linha anterior. Ora, o que seria 1% de 10.000? 100, né? Então aqui vai ficar, se 1% de 10.000 é 100, 2% vai ser 200. Aqui agora, 2% sobre 8.000, né? Vai ser 160. Aqui, na terceira linha, 2% sobre o saldo devedor da linha anterior. 2% sobre 6.000. Ora, 1% de 6.000 fica quanto? 60, né? Então 2% é o dobro. 120. Está reduzindo de 40 em 40, né, senhores? 200, 160, 120. 80. Veio da onde? 2% de 4.000. Tá? E aqui, 2% de 2.000, que vai dar 40. Agora ficou muito fácil. A construção de uma tabela saque, ela é mais fácil, mais rápida, né, que a do sistema Price, né? Agora as prestações como é que ficam? 2.000, lembram, né? Prestação é igual a juros mais amortização, né? Ou seja, a primeira prestação, 2.200, 2.000 mais 200, 2.200, 2.000 mais 160, 2.160, 2.120 e 2.080 e 2.040. Ok? Tá terminada a nossa tabela saque. Bem mais rápido, né? Ok, senhores? Então terminamos a tabela saque. Vamos fazer daqui a pouco uma análise, uma relação sobre essas duas tabelas, sobre esses dois sistemas, né? E vamos fazer uma análise mais aprofundada do funcionamento de uma tabela saque. Ok, senhores?